Nós vamos ver hoje à noite que o tempo é tudo. Tudo na vida nós dependemos do tempo. O tempo é essencial em todos os instantes. E nós precisamos entender como usar bem o tempo para servirmos melhor o nosso Deus. De fato, o tempo afeta muitas áreas em nossas vidas e nas vidas de outras pessoas, porque ele é fundamental em todos os aspectos, inclusive para lidar com pessoas. Por exemplo, ninguém vai pedir um aumento salarial em tempos de crise. Tem que ter o tempo certo, o momento certo. Se você pedir no momento errado, não vai dar certo. Ninguém pede um favor a alguém que está depressivo, zangado, irado. A pessoa está numa situação que provavelmente a resposta vai ser negativa. Então, nós temos que esperar o momento. Nós podemos dizer que a diferença entre um hambúrguer ser um monte de carne crua ou um monte de carne torrada é o tempo que ele vai ficar na chapa. Então depende muito, nós podemos ver que muitas coisas o tempo afeta em nossas vidas. Se você detectar um problema de saúde bem no início, o tratamento será mais eficaz. Quando detecta o problema de saúde, quando já está muito avançado, às vezes não tem muito tempo hábil para fazer muita coisa. Então, olha a importância do tempo em vários aspectos da vida. Agora, podemos dizer também que o tempo é muito importante também na vida espiritual. É por isso que a palavra de Deus trata dessa forma, e nós temos aqui um capítulo falando a respeito do tempo e o tempo para as determinadas coisas. É fundamental o tempo, ele é fundamental para um viver digno, para vivermos de forma agradável nesse mundo, servindo ao nosso Deus. Hoje nós vamos ver os versículos 1 a 8, mas até o versículo 15 diz que a vida é uma questão de tempo. Sabemos que isso é verdade. Tempo é tudo para seres que são limitados pelo tempo. Quando partimos dessa para outra, o tempo já não terá o mesmo efeito que tem hoje. Ele tem muito efeito em nossas vidas porque nós somos limitados ao tempo. Tudo que nós fazemos, desde o momento que nos levantamos até o momento que vamos dormir, está relacionado ao tempo. O tempo que trabalhamos, o tempo que vamos dormir, o tempo que vamos ter lazer. Então, esse capítulo fala exatamente isso, e nós, seres limitados ao tempo, precisamos entender essa importância. Se o tempo é tudo, como que nós devemos então viver enquanto os ponteiros do relógio não param? Se isso é verdade, se o tempo realmente afeta nossas vidas todos os dias, como que nós vamos viver quando o ponteiro ali não para? Você não tem como recuperar nem um segundo que passou. No capítulo 3, então, de Eclesiastes, encontramos exortações de como viver aproveitando o tempo que temos, que, de fato, por causa das misericórdias de Deus, se renovam a cada manhã. Pode ser que hoje não usamos muito bem o nosso tempo, não usamos como deveríamos utilizá-lo, mas amanhã começa tudo de novo. A partir da meia-noite nós passamos a ter mais 24 horas, mais uma oportunidade para aproveitarmos o tempo que o Senhor tem nos dado. Nos primeiros 8 versículos desse capítulo, nós temos aqui argumentos persuasivos quanto à brevidade da vida. É isso que estão falando os primeiros versículos. A vida é breve, ela é passageira. Nós não sabemos se amanhã vamos estar vivos ou não. Isso não depende de idade. Ela pode ser mais breve para uns do que para outros. Mais uma vez, Eclesiastes, que é chamado no começo desse capítulo de o pregador, o Eclesiastes aqui é o sábio Salomão que escreveu esses pensamentos, analisando a vida.
de um aspecto geral, ele sempre coloca teses. Tem essa tese, e agora eu vou mostrar por que eu estou falando isso. A tese do Eclesiastes aqui está no versículo 1. Se vocês acompanharem aí comigo no capítulo 3, no versículo 1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, a tese dele é muito simples. Tudo tem o tempo certo, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Após declarar então sua tese, nós temos dos versículos 2 até o 8 um belo poema. Você pode ver que ele faz contrastes. Nesses 7 versículos contém declarações, das quais 14 são negativas e 14 são positivas. Por isso um poema, paralelos, né? Aspectos, declarações positivas e negativas. Nós chamamos isso de pares contrastantes. Esses pares contrastantes, eles são úteis para estabelecer a totalidade. Em vários lugares na Bíblia nós encontramos esse tipo de recurso, esse tipo de linguagem para estabelecer a totalidade. Você coloca um extremo, vamos pegar um exemplo aqui: direita, um extremo, esquerda, outro extremo, tudo que está aqui no meio vai ser a totalidade. Quer ver um versículo em Êxodo 36:6, falando com relação a oferecer o sacrifício, ele fala: nenhum homem, nem mulher. Ali está dizendo o quê? Todos. Nenhum deles, não importa, homem ou mulher, não poderia fazer. Em vez de falar todos não podem fazer sacrifício, eu uso esse par contrastante: nem homem, nem mulher, né? Usando os extremos. Outro versículo, Jonas 1:9, né? Nós encontramos a expressão o mar e a terra, para dizer em todos os lugares. Porque se alguém ou vai estar na terra ou vai estar na água, né, nesse planeta. Então, em todos os lugares desse planeta. Então, usa a expressão o mar e a terra, pares também contrastantes, colocando a água e a terra. O primeiro par aqui no nosso parágrafo de contraste é o nascimento e a morte. Já começa falando logo como a gente começa a encarar o tempo a partir do momento em que nascemos. Porque é assim, dependendo no dia do parto, se ficar muito tempo, está correndo risco de vida. Se sair antes do tempo, pode correr também o risco de morte, no caso. Então, já desde o nascimento tem uma questão de tempo. Quanto tempo tem que ficar? Quanto tempo é o ideal para nascer? Então tem essa questão do tempo desde quando nascemos. Mas também tem o tempo, por outro lado, da morte. Quanto tempo vamos viver? O que Eclesiastes fala é o seguinte: nós nascemos e caminhamos para a morte. Nós nascemos, crescemos, o nosso corpo melhora e depois começa a piorar, piorar, piorar. Ou seja, a partir do dia que nascemos, cada dia que passamos, nós morremos um pouco mais. Então, primeiro par, define os parâmetros para os eventos que se seguem. No versículo 2, lemos: há tempo de nascer e tempo de morrer. Está vendo aí o primeiro contraste? Tempo de plantar e tempo de arrancar. A planta, quando você está plantando uma semente, é para nascer e arrancar, ela vai morrer, né? Essa é a ideia. Deus é quem decide o dia do aniversário de alguém e do funeral. Tudo está nas mãos de Deus. Nós temos aqui uma bela história, né, do nascimento do Davi, que era planejado pelos médicos, né? Os pais achavam que ia nascer em outro dia, em outra data, mas Deus falou que ele ia nascer no feriado, dia 9 de julho. Tudo é determinado por Deus, era para nascer naquele dia, e ele nasceu naquele dia.
Os seres humanos podem até imaginar, tentar fazer planos, vamos marcar, vamos fazer isso, mas quem determina a data do aniversário é Deus. Então, essa é uma realidade. Ele sabe exatamente quando vai acontecer. Não há absolutamente nada que pegue Deus de surpresa. É o caso do exemplo do Davi. Deus não foi pego de surpresa. Ele sabia que ia nascer naquele dia, naquela hora, naquele minuto. Não foi nada de surpresa. Estava planejado nascer tal dia, de repente, nasceu antes. Olha como que a natureza é. Não foi pego de surpresa. Era para nascer naquele dia, naquele horário. Ele é o soberano de tudo, do tempo. E não há nada e ninguém que possa tirar a vida de um ser antes do tempo dele. Então, tanto a data do aniversário quanto o dia do funeral está nas mãos de Deus. No versículo 2, ele começa com a ênfase na soberania de Deus, então, quanto ao tempo. No entanto, parece estar dizendo, acima de tudo, que o tempo é curto. Na verdade, o tempo está quase esgotando para nós, que somos vivos. Nascemos nesse mundo e corremos depressa para a sepultura. A cada 8 segundos morre uma pessoa. A cada 3 segundos nasce alguém. É por isso que a população aumenta, né? Ainda bem. Mas imagina, nesse tempo que eu estou falando aqui, quantas pessoas já não morreram? Mas é claro, nasceram muitas também. Mas essa é a realidade dos seres vivos. Nasce e o tempo é muito curto e caminhamos para a sepultura. A vida, ela até parece uma porta giratória, né? Pessoas que estão entrando, né, nesse mundo e outras que estão saindo desse mundo. E o mesmo é verdade, e ele cita aqui as plantas. Ele fala, há tempo para plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Há várias estações de plantio e colheita que foram estabelecidas por quem? Por Deus. Tem o tempo certo para plantar determinadas plantas e para colher determinadas plantas, e tudo estabelecido por Deus. Ele define os limites e tempo das estações, e elas vêm e vão rapidamente. Nos próximos 2 conjuntos, apresentam atividades destrutivas e construtivas. Curar e matar, derribar e edificar. Olha o versículo 3, acompanhe comigo. Diz, tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Matar aqui não é cometer assassinato. Não tem um tempo, tempo de cometer assassinato. Tá vendo? A Bíblia fala que pode matar. Então, ele brigou com a esposa, vou matar porque chegou o tempo de matar. Não existe isso. O tempo, vamos entender que no hebraico aqui a palavra é outra palavra. Tem uma palavra específica para assassinato, que é claramente vista nos 10 mandamentos. Lá nos 10 mandamentos, quando fala que não matarás, lá é a mesma palavra para não assassinar. É diferente dessa que está aqui. Aqui, matar envolve apenas a pena de morte ou a destruição de inimigos numa guerra. Então, a Bíblia ensina, sim, a pena de morte para aqueles que matam. E se o governo, o país ou o Estado, eles entendem que tem que haver pena de morte, então é essa palavra que está falando aqui. Há tempo de morte para essas pessoas. Ou numa guerra. Há também a destruição do inimigo, nesse caso, há o tempo de matar. Felizmente, também há o tempo de curar. Ou, literalmente, seria o tempo de costurar. Ou seja, costurar as feridas daqueles que foram machucados. Existe também o tempo para derribar. Podemos dizer, derribar as velhas paredes, derribar as barreiras nos relacionamentos,
ou mesmo metaforicamente as nações, como diz em Jeremias 18, bem como um tempo para edificar. Tem tempo para destruir, derribar, e também para construir. No Antigo Testamento, as palavras derrubar e construir ou edificar, que é a mesma coisa, são muitas vezes utilizadas com referência à destruição e à edificação de uma vida humana. Às vezes precisamos derrubar algumas coisas, destruir algumas barreiras, alguns problemas, para que a vida seja edificada. Os próximos pares, no versículo 4, expressam as emoções humanas: chorar e rir. Quem já não chorou? Mas quantos de nós já não rimos? Eu acredito que nós rimos mais do que choramos. Então tem aí os pares também: prantear e saltar de alegria. Acompanhem comigo no versículo 4, fala assim: tempo para chorar e tempo para rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tanto a tristeza como a alegria faz parte da vida. É assim que é a vida. Nós não vamos viver só com alegria. Quem fala que a vida é mil maravilhas e não vai ter problemas é porque não está nesse mundo, não entende o que é a vida. A vida não é só de alegrias, tem a parte da tristeza. Sem uma, a outra é irreconhecível. Porque se não houvesse a tristeza, como você saberia o que seria a alegria? E por causa da alegria, você entende exatamente o que é a tristeza. As mudanças ocorrem constantemente. No momento estamos no pico de uma montanha, no outro estamos no fundo de um poço. É importante saber sofrer nos momentos de turbulência. Às vezes passamos por esses momentos, vamos saber sofrer. E assim como é importante também saber comemorar, celebrar os momentos de alegria. Alguém disse, e disse muito bem: se você não aprender a rir dos problemas, não terá nada para rir na velhice, porque os problemas vão aumentar. E aí, se você aprender a rir nos problemas, na velhice vai ter muita coisa para rir. No versículo 5, encontramos um par de contrastes um tanto estranho. Diz aí: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. É claro que a hora que olhamos para o próximo par aí, o tempo de abraçar e tempo de afastar, dá para entender mais ou menos que esse tempo de ajuntar pedras ou espalhar pedras, que parece ser estranho, ele usa muito esse tipo de eufemismo para falar algumas coisas. A frase espalhar pedras é uma referência à relação sexual. Então, nesse contexto, a pessoa lendo do jeito que está, a princípio é estranho, mas a hora que você olhar tempo de abraçar e tempo de afastar, aí já faz um pouco mais de sentido, né? Enquanto a frase ajuntar pedras significa abster-se de sexo, no Antigo Testamento, a abstinência de relações sexuais, elas geralmente ocorria em tempos de luto. Então, aí seria o tempo em que as pessoas faziam isso. Correspondente a esse significado é a menção, então, do abraço, que é usado como uma expressão atenuada para a mesma coisa. Essa interpretação é por causa do paralelismo entre todas as linhas do poema. Nós podemos entender que é isso que ele está falando, e pode ser dito nessa área que o tempo também é tudo. Nessa área de relações sexuais, o tempo também é muito importante para a intimidade do casal. Os próximos dois pares, no versículo 6, lidam com a natureza dos bens. Está vendo que ele está abordando todas as coisas da nossa vida, todos os aspectos da vida, e que o tempo está relacionado. Diz aí, versículo 6, tempo de buscar e tempo de perder.
tempo de guardar e tempo de deitar fora. Esta é uma verdade que todos nós temos que colocar em prática. Há um tempo para guardar. Sim, temos que estabelecer o tempo para guardar. E há tempo também para limpar a casa. Eliminar algumas coisas que foram acumuladas. Se a gente olhar para os nossos quartinhos e quintais, nós vamos ver que nós temos uma tendência de juntar tranqueiras. A gente vê uma coisa ali, às vezes está passando na rua, para e pega. Eu sei como que é isso. Às vezes eu pego para fazer alguma coisa, é claro, né? Mas às vezes eu pego um negócio e falo, não sei o que eu vou fazer com isso, depois eu vejo. Mas a gente tem uma tendência de juntar tranqueiras. A gente junta num quarto de despejo e nós muitas vezes não passamos para os outros aquilo que nós não utilizamos mais. Às vezes é alguma coisa que nós compramos e não utilizamos, seja roupa, seja algum tipo de objeto, e fica lá guardado. Tem pessoas que acumulam tinta, por exemplo, e guarda, a hora que vai abrir, está seco, está duro lá, não serve para mais nada. Poderia ter dado para alguém, ser útil, né, para alguma coisa, mas a tendência nossa é ficar guardando. Uma hora eu posso precisar, uma hora eu uso, e ficar guardando. Essa é uma tendência nossa. Nós somos apegados às coisas desse mundo, porque custou dinheiro e tudo mais, e ficamos apegados. O pensamento aqui lida com a natureza fugaz e passageira dos nossos bens. Tem muita coisa que nós nos apegamos tanto que vai sumir, que pode acabar, que pode deixar de existir, que não vai prestar para mais nada depois de um tempo. Uma coisa que eu tive que jogar fora no quartinho, que era da época do pastor Marcos, aquelas peças de computadores, coisa de disquete antigo, tinha uns cabos e alguma coisa, a gente, uma hora precisa. Depois um dia eu olhei para aquilo e falei, não tem nem onde colocar mais isso, porque não existe aparelhos para essas coisas, tem que jogar fora, né? Nem as pessoas, nem os que usam esse tipo de coisa ia ter alguma utilidade para aquilo, mas a tendência é peça de computador, tal, vamos guardar. Agora no versículo 7, parece sugerir um momento de luto e um tempo para deixar o luto. Então, em alguns momentos vamos precisar guardar esse luto, mas também não podemos ficar no luto o tempo todo. Olha o que diz aí, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. O tempo de rasgar e de coser é costurar, não é cozinhar, é coser no sentido de costurar. Então, em alguns momentos vai ser rasgado, mas precisa ser remendado. Às vezes você vai ter que ficar quieto, mas às vezes você precisa falar. No Antigo Testamento, quando as pessoas lamentavam a morte de um ente querido, elas faziam o quê? Rasgavam as suas roupas e mantinham-se em silêncio. Lembra de Jacó, quando ele soube da notícia? É claro que foi uma notícia fake, né? Usando fake hoje é bem atual, né? Fizeram isso com ele, falando que o filho dele tinha morrido e levaram uma roupa ensanguentada, cheia de sangue de animal. E ele, quando viu aquela roupa, ele rasgou as vestes dele, porque ele achou que o filho tinha morrido. E quando o período de luto terminava, as conversas comuns do dia a dia poderiam continuar e deveriam voltar. Isso nos lembra de que há momentos adequados e inadequados para falar. Alguém disse certa vez o seguinte: em silêncio o homem pode mais facilmente preservar sua integridade, porque às vezes fala e fala demais, e fala o que está cheio o coração, e aí as pessoas sabem o que está lá dentro do coração, então já a sua integridade fica pública. Mas quem fica calado, a Bíblia diz que passa por sábio, porque você não tem como saber se ele realmente está entendendo aquilo ou não. Então, em silêncio
muitas vezes a nossa integridade é preservada. Como crentes, nós precisamos ser sábios, então, no uso das nossas línguas. Tiago fala sobre isso. Nós temos que controlar as nossas palavras. É muito fácil falar coisas sem utilidades, mas temos que lembrar que um dia Deus vai pedir contas de tudo que nós falamos, inclusive das palavras frívolas, que são aquelas palavras que a gente fala sem pensar. De repente, já aconteceu comigo, fala alguma coisa, a pessoa, você falou isso, eu fico pensando, será que eu falei? A gente nem lembra que falou, mas as outras pessoas realmente sabem que nós falamos, são palavras frívolas, e nós vamos ter que prestar conta dessas palavras a Deus. As linhas finais desse poema, do tempo, ocorrem aí no versículo 8. Estes pares têm a ver com os afetos e as suas consequências. Olha o que diz o finalzinho: tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerrear e tempo de paz. À primeira vista, esse versículo é um pouco difícil de entender, porque tempo de amar e tempo de aborrecer, todos nós sabemos que há um tempo para amar, e que nós devemos amar, e a Bíblia ensina sobre o amor. Nós recentemente fizemos uma série de mensagens em 1 Coríntios, capítulo 13, falando sobre as características do amor e como nós devemos praticar o amor nesse mundo. Entendemos desse tempo de amar. O nosso Senhor Jesus, Ele disse: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Em João 13, 34 a 35, ele falou isso. Mas, lemos aqui que há tempo de aborrecer. Está implícito que há então tempo para odiar. Tem tempo para amar e tempo para odiar. Está vendo os pares? Amor de um lado, ódio de outro. Então tem o tempo para amar, mas o tempo para aborrecer. Nós podemos dizer o seguinte, que o próprio Jesus, que ensinou que devemos amar uns aos outros e até aos nossos inimigos, Ele mesmo odiava. Mas Jesus é amor, Jesus só amava. Será? O próprio Jesus odiava. Ele odiava e até hoje odeia o pecado e tudo que está relacionado à pecaminosidade. Ele não aceita, é contra a natureza dele. Ele odeia o pecado. Ele odiava a hipocrisia dos fariseus. Nós precisamos também aprender com o nosso Senhor e Salvador a odiar o que é mal, sem odiar as pessoas que estão no mal. Podemos odiar o ato do aborto, por exemplo. E hoje em dia tem muitos partidos, e nós pregamos contra isso, que querem liberar o aborto, querem legalizar para não se tornar mais algo, para não ser mais um crime abortar. E nós não aceitamos, nós odiamos esse ato. Mas, como cristão, temos que ter compaixão de quem praticou o ato. Porque a pessoa que praticou um ato de abortar, ela não entende sobre a vida, não entende o que é amor, não entende sobre os seres humanos. Essa pessoa está totalmente perdida. Podemos odiar os estragos do álcool, mas amar aqueles que lutam contra o alcoolismo, e devemos fazer de tudo para ajudá-los a abandonarem o vício. E finalmente o poema ele é concluído de forma positiva. Somente no final que ele inverte a ordem dos pares. Parece que ele quis começar bem
e terminar bem. Na vida, nós sempre ensinamos isso. É bom começar bem e terminar bem. Portanto, concluiu falando do tempo de paz. Não importa o quanto que almejamos a paz, não haverá paz até que o príncipe da paz traga a paz a esse mundo. O mundo pode falar sobre a paz, ensinar sobre a paz e falar que a guerra é errada e tentar fazer muitas coisas para resolver o problema da paz, mas sabemos que a paz só reinará nesse mundo quando Cristo, o príncipe da paz, vier reinar aqui. E ironicamente, quando Jesus trouxer a paz, será após um banho de sangue, que é descrito em Apocalipse 19. Após uma batalha, após muitas, milhares e milhares de pessoas morrerem, haverá a paz verdadeira. Naquele tempo é que haverá a paz que o mundo tanto busca, mas antes muito sangue será derramado. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Temos que refletir quanto ao uso do nosso tempo. Tudo isso que nós vimos aqui nesse belo poema, muito bem escrito pelo sábio Salomão, é para mostrar que a nossa vida é afetada pelo tempo, o tempo todo. Esses contrastes, em todos os aspectos. E nós temos que refletir, porque somos seres humanos limitados ao tempo. Tudo que nós fazemos depende de tempo. E muitas vezes nós falamos que nós não temos tempo. A gente não faz as coisas que deveria fazer, ou servir a Deus como deveria servir. Mas é porque eu não tenho tempo. Eu digo, é uma desculpa fajuta, porque todos nós temos o mesmo tempo que é renovado todos os dias e conseguimos fazer tudo o que nós queremos fazer. Isso depende dos nossos valores, das nossas prioridades, daquilo que nós julgamos ser importante. Então, quanto tempo você tem gastado em oração? Quanto tempo você gasta na leitura da palavra de Deus? Quanto tempo você gasta memorizando a palavra de Deus ou meditando naquilo que memorizou? Todas essas coisas são básicas da vida cristã. O que nós ensinamos aqui constantemente? Orar. Temos aí um programa de oração, a igreja fica aberta para as pessoas virem orar, tem alguns temas para as pessoas orarem durante esse tempo. Nós falamos no mínimo 15 minutos. Leitura bíblica, quanto tempo você gasta para ler a Bíblia? Nós vimos o versículo do mês, a gente sugere alguns versículos, porque às vezes, eu não sei que versículo memorizar. Nós temos uns versículos sugerindo esses versículos para você memorizar e depois meditar. Aí a pergunta é, quantos versículos você já memorizou? Esses versículos do mês, você já memorizou algum? Nós estamos em agosto. Quanto tempo você gastou para fazer isso? Você não tem tempo para memorizar um versículo durante um mês. Você gastar 5 minutos ou 10, 15 minutos por dia para no final do mês ter aquele versículo memorizado, não tem tempo para isso? Quanto tempo você gasta para falar bem dos outros? Toda vez que você está numa conversa, numa rodinha, aí você fica, fulano ali, aquela pessoa é muito inteligente, aquele ali é honesto, fulano, esse é muito trabalhador. Quanto tempo você gasta para falar bem da vida dos outros? Aí você, de repente, você pensar bem, não gasta muito tempo para isso, mas e para falar mal? Para falar dos defeitos dos colegas de trabalho, de escola, seja o que for. Quanto tempo você gasta? Quanto tempo você gasta falando de Jesus Cristo aos perdidos? Que é o que nós
falamos hoje na escola dominical. Falar de Jesus Cristo aos perdidos não é falar, Jesus te ama, precisa de uma religião, Deus é amor, precisa ter uma igreja. Não é isso. Falar de Jesus aos perdidos é falar o seguinte: você é pecador, por causa do seu pecado você vai para o inferno se não crer em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. E aí gastar tempo falar isso. Mas esse tipo de abordagem evangelística é difícil. É fácil falar, Jesus te ama, vem para a nossa igreja, o problema vai ser resolvido. Mas falar, do jeito que você está indo, se você não crê em Jesus Cristo como seu Salvador, você vai para o inferno. Esse tipo de evangelismo é difícil. O tempo que temos nesse mundo, segundo a tese do nosso sábio, é muito curto. E nós sabemos que o é. E a pergunta é: como que você vai gastar daqui para frente? Porque daqui para trás não tem mais jeito de fazer nada. O que você perdeu de tempo daqui para trás não tem como recuperar. Não tem jeito. A pergunta é: daqui para frente, o que você vai fazer? Um dos motivos por que eu escolhi a mensagem, porque eu até mencionei na quarta-feira, como igreja nós temos um local, foi doado, foi transferido, temos a escritura, o nome da igreja, temos condições, graças a Deus, para poder reformar. Mas essas coisas são todas passageiras. A Bíblia fala que não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser destruído. Essas coisas desse mundo não são importantes para nós. O que é importante é o tempo que nós gastamos investindo em vidas, em almas, falando do Evangelho, edificando pessoas. Essas coisas realmente importam para Deus, importam para nós, importam para o semelhante. A questão é como que vamos gastar nosso tempo daqui para frente, porque não adianta nada ter um lugar para reunir, bonito, todo pintado, reformado, mas o principal, que é obedecer a palavra de Deus, que é ide e fazei discípulo, batizando-os e ensinando a guardar as coisas que o Senhor nos ordenou. E se nós não fizermos isso, não estamos cumprindo, não estamos obedecendo. Agora, por que muitas vezes não fazemos isso? A desculpa é falta de tempo. Será que é? Eu quero concluir com Efésios 5, 15 a 16, que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vede prudentemente. Não fica como um tolo, diz o versículo, como um nécio, uma pessoa que está aí não pensando nas consequências, não considerando o tempo perdido. Devemos remir o tempo, ou seja, fazer de tudo para conseguirmos fazer o que é certo no tempo que nós temos. Existem algumas coisas dentro das nossas 24 horas que precisamos fazer, trabalhar, cumprir um horário para podermos sobreviver nesse mundo. Mas normalmente é aí entre 8 e 10 horas que as pessoas trabalham, mas e as outras horas? Como que vamos aproveitar? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós sabemos que hoje está tudo bem, amanhã nós não sabemos como que vai ser. As coisas podem mudar assim. O que Eclesiastes diz? A vida é fugaz, é passageira, é muito curta. Nós nascemos e caminhamos para a sepultura. Essa é uma triste realidade, mas é por causa do pecado que isso é verdade. E é só por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós podemos, após a morte, ir para o céu, ter a vida eterna, ou se Ele voltar a qualquer instante, sermos arrebatados. Se não fosse por Ele, o nosso destino eterno seria no inferno. Então, graças ao nosso Deus, que Ele nos providenciou um meio de salvação e ainda nos escolheu para sermos salvos, ouvirmos a sua palavra e entendemos. Se somos privilegiados, tendo a salvação, por que não obedecer a palavra do nosso Senhor
e remir o tempo e aproveitar o tempo que nós temos com sabedoria.